muito o Senhor por conta disso também, né? Mas eu quero dar uma catucada já em você, referente à terça-feira. Ah, ok. Terça-feira acho que a gente vai bater um papo assim mais estreito, né? Mais estreito. Legal. E o tema é bem sugestivo. Uhum. Eu queria que você deixasse aí, de repente, já uma prévia, um convite para o pessoal, né? A gente vai tentar, ao final, gravar esse bate-papo nosso e deixar vinculado lá ao Instagram. Uhum. Como eu disse, a gente está aprendendo, nós vamos tentar. Mas aí a gente tem o tema templos fechados, igrejas abertas. Uhum. E nessa manhã eu estava fazendo a minha meditação e estava lendo ali a trajetória de Paulo em Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 17, vai dizer aquela passagem de Paulo e Silas por Tessalônica, depois eles vão para Bereia, dessas cidades eles são expulsos e Paulo é levado para Atenas. E lá em Atenas, Paulo continua a propagar a palavra de tal forma que em um determinado versículo, e isso vai ficar notório, quando eles dizem que não há outro assunto na cidade entre os atenienses e os estrangeiros, a não ser essa novidade, essa nova palavra que Paulo está pregando. E levam Paulo para o Areópago. Você vai lembrar dessa passagem, quando Paulo passa por todas aquelas indumentárias, né, do culto religioso, e ele vê um altar ao Deus desconhecido. E é aí que eu quero bater mais ou menos um papo com você, pastor. Porque logo depois de Paulo visualizar toda essa indumentária, ele fala assim para os atenienses. Ele diz assim: eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Acentuadamente religiosos. Por toda essa indumentária de adoração a templo, a ídolos e tudo mais. E no verso 24, Paulo vai dizer assim, olha, esse Deus, 23, esse Deus desconhecido que vocês adoram ali e não sabem nem quem é esse que eu vos anuncio. E no verso 24 ele vai dizer, o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu acho que isso vai fazer parte da nossa ênfase nesse bate-papo na terça-feira. O que você acha? Peguei muito pesado? Não, eu acho que está perfeitamente dentro do contexto. A gente fala, né, dessa religiosidade implantada no Evangelho com muita dor no nosso coração, porque fazemos parte disso, né, quando falamos dessa crise, né, de identidade da igreja, que foi desconfigurada ao longo do tempo. A gente corta na nossa própria carne, né? A gente percebe que o perfil da igreja cristã, na época de Paulo, a igreja primitiva, no decorrer do tempo, na renovação, ela não mudou, ela mudou completamente, né? Esses dias eu estava vendo um filme do Paulo, inclusive até por indicação do Senhor, e a primeira imagem que aparece de Paulo foi Paulo preso, com as costas toda cortada, numa masmorra fria, insalubre, e já no fim da vida. E a gente olha para Paulo, inclusive um personagem do filme se aproxima dele, né? E fala assim, poxa, eu esperava ver mais de você. Esse que é o Paulo, esse que é o tal do Paulo, né? Ou seja, esse que escreveu a metade do Novo Testamento, né? E é um homem com todo... A gente fala de Paulo até hoje, o Evangelho hoje no mundo, né? Para nós, gentios, tem um peso significativo demais a passagem de Paulo. Então, assim, o que a gente pensa sobre o que a gente tem de Paulo é algo extremamente importante. Pessoas que, falando, a gente se retrata nele, se inspira em Jesus, né? Pensa como Paulo, mas ninguém quer viver o que Paulo viveu. A gente vê a caminhada dos discípulos, né,
da igreja primitiva é um perfil completamente diferente do perfil que encontramos hoje de líderes evangélicos, que automaticamente isso é o que nos preocupa, né? Porque o nosso povo é um povo que tem tudo na mão, tem a Bíblia aberta em todo momento, mas infelizmente eles foram criados muito mais para poder funcionar do que para pensar, né? Então as pessoas elas já querem um alimento mastigado, só que às vezes o que eles ouviram não é exatamente o que o Senhor quis dizer através daquela mensagem. A gente vê textos isolados, pessoas presas à lei, pessoas presas ao judaísmo, pensando que está seguindo o cristianismo. Então há uma desconfiguração tremenda no evangelho que nos preocupa cada dia, e automaticamente as pessoas elas vão pensando em si mesmo, de todo o teu amor, de todo o teu coração, e amar o próximo como amas a ti mesmo. O que a gente percebe, infelizmente, dentro de algumas denominações hoje, é que as pessoas elas estão mais aptas, né, a servir a si mesmo e utilizar Jesus para poder realizar os seus próprios desejos. Pelo dia 2 vezes por semana dentro de um templo, né, chamado templo, ela automaticamente ela ficaram preso a isso, tendo que fazer muito mais, né? O perfil da igreja, eu falo para o senhor que essa chamada de templos fechados e igrejas abertas me traz uma reflexão de que agora que a igreja ela vai tomar a sua própria identidade, porque a identidade do Senhor é ir, é o id do Senhor. Isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo mas eu não quero que você enxugue já todo o tema, não. Eu quero que você... Vou interromper seu raciocínio, sim, que eu sei que você... Sim. Mas eu quero que você deixe aí uma chamada, pessoal. A gente vai deixar essa aguinha na boca. O tema só começou. Então, quero pedir... senão a gente vai acabar fazendo o que era para terça-feira, 6 horas, a gente vai fazer a metade hoje. Dá vontade disso, dá vontade de parar, né? Mas eu queria, para encerrar, que você deixasse esse convite, seus questionamentos, dizer se concorda, se discorda, não tem problema nenhum. Mas eu queria que você fizesse uma chamada final, convidando o pessoal para terça-feira estar participando aí desse bate-papo. A gente com certeza não vai ter esse bate-papo com desejo de agredir ninguém, com desejo de dizer que isso é isso e pronto e acabou. A gente vai apenas falar da verdade que nós cremos que é a Bíblia. Então, gostaria que você deixasse essa mensagem para o pessoal aí. O tema que o senhor sugestionou é um tema realmente que mexe muito comigo, né, pastor? A gente vive isso todos os dias, são nossas crises, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade para todas as pessoas terem acesso a isso e, de fato, assim, entender, né, qual é a nossa pegada, o que a gente sonha, o que a gente vive. Então, o convite está aí, né? Terça-feira, às 18 horas, vamos estar debatendo sobre isso, conversando sobre isso. Vai ser um bate-papo muito legal. Vai ter oportunidade das pessoas elas poderem enviar as suas perguntas, suas mensagens, porque tem muitas pessoas, pastor, que hoje estão vivendo dentro do... A gente é um grupo de um projeto que a gente trabalha fora do templo, né? A nossa atividade é fora do templo, né? A gente iria no templo para ajuntamento, para nos organizar junto com o povo, para poder orar, mas as nossas atividades foram sempre na rua, fora do templo. Então vai ser uma oportunidade. Então tem muita coisa bacana nesse bate-papo e para mim vai ser uma honra poder estar interagindo uma tela junto com o senhor aí, um mestre, né, um grande mestre. Eu vou estar aprendendo muito mais com o senhor aí, vai ser uma bênção, vai ser um momento maravilhoso. Tá ok. Então a gente esteve aí já tendo essa prévia com o missionário Wagner, coordenador do Projeto Convivo, e vai ser uma troca de experiência, de aprendizado, e se você quer participar conosco, não perca. Terça-feira, às 18 horas. Bom, já vai elaborando suas perguntas, o tema já está aí no Instagram, você já pode ir pensando sobre essa questão, separando textos bíblicos,
dentro do contexto, tá, irmão? Nada de versículo solto, para não... Prazer ter vocês aí. Fica com Deus. Manda um beijo aí, pastor. Beijão, beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. E estou na expectativa também desse dia tão maravilhoso que a gente vai poder estar compartilhando do Evangelho, estar impulsionando as pessoas a colocar isso em prática, né, nos seus dias a dias. E vai ser um momento realmente de aprendizagem para todos nós, tá bom? Fica na paz. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Quero deixar uma mensagem épica, né? Projeto Pão Vivo é mais do que palavras, é um ato de amor. Fica na paz, queridos. Deus abençoe. Amém, querido. Amém. Hoje